Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, sou artista plástica, sou psicopedagoga e psicanalista. E hoje eu trouxe aqui a especialista, a Thaís Ciboto. Nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas na fala e o que os pais podem fazer aí com os problemas de fala dos seus filhos. Certo, Thaís? Isso mesmo. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Thaís foi minha aluna na psicopedagogia. É um prazer acompanhar a sua trajetória, acompanhar o seu sucesso na carreira, como você vem se desenvolvendo. É um prazer estar aqui com você e espero que os seus seguidores possam aproveitar bastante essa nossa conversa. Com certeza, com certeza. Gente, a Thaís, ela é fonoaudióloga pela Unifesp, ela fez pós-graduação em psicopedagogia e é especialista em fonoaudióloga educacional e mestre em educação pela USP. Atua como professora contratada do curso de fonoaudiologia da USP, coordenadora científica e professora de cursos de atualização profissional em fonoaudiologia e educação, e além de realizar assessoria fonoaudiológica educacional. Isso aí. E a Thaís, ela também, a gente já se conhece já da faculdade, e ela foi minha orientadora, gente. Olha que honra ter a minha orientadora hoje aqui no meu canal. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês e de compartilhar esse momento, essa conversa sobre os problemas na fala que são tão comuns no desenvolvimento infantil e muitas vezes inquietam os pais. Muitas vezes os pais ficam em dúvida, será que é o momento de procurar um tratamento? Será que está dentro da fase de desenvolvimento? Será que vai passar? Então, é importante a gente falar um pouco sobre esse tema e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Podem ficar à vontade também para enviar as perguntas que, na medida do possível, a gente vai responder. Isso, nós vamos responder as perguntas de vocês ao final da live, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Bom, primeira pergunta, professora Thaís. O que pode ocasionar o atraso na fala? Bom, então vamos lá. Para a gente entender isso, que pode trazer problemas na fala, primeiro é importante que a gente entenda como a fala se desenvolve na criança. A gente não nasce falando, mas a gente nasce ouvindo. E é através da audição que a gente constrói a nossa linguagem. A audição é um dos nossos canais de entrada mais importantes para a construção da linguagem. Então, a audição já está pronta no bebê ainda na vida intrauterina e nós, seres humanos, nascemos ouvindo. Então, já temos a experiência com o som, assim que a gente sai da barriga da mãe, na verdade, ainda dentro da barriga da mãe, a gente já começa a escutar, lá por volta do 5º mês gestacional, a gente já começa a escutar, e a gente escuta, então, o batimento cardíaco da mãe, os movimentos peristálticos lá do sistema digestivo da mãe, a gente escuta também os ruídos externos, desde que eles consigam passar pela placenta, pelo líquido amniótico, chegar na orelha. Então, a gente começa a ter as primeiras experiências com a audição lá dentro da barriga da mãe e já nascemos ouvindo. E é essa escuta que vai fazer com que a gente consiga começar a compreender o mundo antes de falar. Então, o primeiro ano de vida, a criança ainda não consegue dizer palavras, mas ela já escuta e já começa a compreender. E aí ela começa, então, a tentar se comunicar oralmente. A gente vai observando os primeiros sons, geralmente vogais, quando a criança começa a dizer "ah!", e aí a mãe corre lá e fala "nossa, você falou, que lindo!". Esses primeiros sons, na verdade, não eram intencionais. A criança não queria fazer, mas por um reflexo, o ar passou
laringe, ela abriu a boca, fez o A, e aí ela percebe auditivamente que isso mobilizou o meio, que fez a mãe vir até ela, que trouxe um carinho, um olhar diferente. Então ela tenta reproduzir isso e vai fazendo mais vogais, depois ela começa a fazer consoantes, e aí a gente vai vendo um mamá, um gugu. Então vão aparecendo aí os balbucios, e aí no final do primeiro ano de vida a gente tem as primeiras palavras, mamã, papá, palavras agora com significado. E aí essa evolução vai acontecendo muito rapidamente. Então, por volta de 1 ano e meio, a criança já tem um vocabulário de umas 30, 50 palavras. Por volta de 2 anos, ela já está colocando 2 palavras juntas, então ela já fala quer água, dá bola. Pode ser que essas palavras ainda não saiam corretas do ponto de vista dos sons. Pode ser que ela não fale água, ela fale aua, mas tudo bem. Se ela quis indicar a água, se ela estava falando a palavra correspondente àquilo, ao objeto que ela deseja, tá tudo certo, né? Nesse momento o que a gente quer é que ela se comunique, ainda que não seja corretamente. E aí, por volta, então, de 2 anos, ela vai fazendo essas frases mais curtinhas que vão se tornando cada vez mais complexas. Por volta dos 3 anos, a criança começa a ter muita curiosidade pelo vocabulário. Então, quando os pais falam novas palavras com ela, quando ela está num ambiente em que as pessoas falam com ela vai incorporando novas palavras muito rapidamente. E aí, uma criança de 3 anos, a gente espera que, mesmo familiares que não sejam tão próximos, pessoas que não convivam com a criança direto, já devem conseguir entender o que ela está falando, mesmo que ainda não saiam todas as palavras corretas. Com 4 anos, a gente espera que as crianças já estejam falando frases complexas, já estejam conseguindo narrar histórias. E com 5 anos, essa linguagem oral, ela já deve estar bem organizada, tanto do ponto de vista do vocabulário, como das frases, porque a partir dos 6, a criança vai começar a desenvolver uma nova forma de linguagem, que é a linguagem escrita, que vai se desenvolver a partir da linguagem oral. Então, por que é que os problemas na fala acontecem? A gente pode ter problemas na fala que acontecem por questões biológicas, genéticas. Então, a gente pode ter alguma questão aí familiar que foi herdada e a criança, então, demora um pouco mais para falar, tem mais dificuldade para se expressar. A gente pode ter questões relacionadas ao ambiente, então um ambiente com mais ou menos estímulo vai fazer uma criança ter mais facilidade ou não para se comunicar. E aí é importante, quando a gente fala isso, um ambiente mais ou menos estimulador, porque o estímulo não tem a ver com questão socioeconômica. Eu posso ter uma criança de uma classe socioeconômica menos favorecida, mas que tem uma família que fala bastante com ela, que se interessa pela criança, que escuta o que a criança fala, que responde a criança adequadamente. E posso ter uma família, às vezes, mais favorecida, que nem tem tempo para a criança, que nem olha para ela. Então, não é uma questão de questão socioeconômica aqui, a gente está falando de estímulo. E estimular a criança é ouvir o que a criança tem para dizer, é conversar com ela, é falar olhando para a criança. Então, são questões aí que interferem na maneira como a linguagem vai se desenvolvendo e que podem produzir um atraso. Então, em geral, o atraso ou os transtornos de linguagem estão relacionados ou a problemas biológicos, genéticos, ou a problemas ambientais, relacionadas à qualidade do estímulo, não a quantidade, mas a qualidade do estímulo que a criança recebe em termos de linguagem. Então, para falar bem, a criança precisa estar num ambiente em que as pessoas falam bem com ela, e a escutam, respondem, olham no olho, valorizam aquilo que ela diz. Isso é importante. Se abaixam também para falar no mesmo olhar do que ela, né? Chama a atenção para a boca, né? Pra boca. Eu me recordo muito quando eu era criança. Minha mãe foi professora, né? É psicopedagoga também. E ela fazia assim, ela pegava um livrinho
Ela Uhum. sentava do lado da gente, fazia leitura com a gente ia ouvindo, fazendo as associações com as imagens. Isso que é legal realmente estimular a criança desde pequena, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando sempre me perguntam isso, desde quando, a partir de quando que eu devo ler para a criança? A partir de sempre, né? Desde que ela está no ventre materno, você já pode ler para ela. A leitura, o contar histórias para a criança, às vezes você não precisa ler exatamente o que está no livro, você pode montar a sua história a partir das figuras que estão ali, você pode inventar uma história, mas ler para a criança é muito importante para a estimulação da linguagem. Com a leitura, através da leitura, você traz para a criança um novo vocabulário, você traz um outro tipo de estrutura de frase, que às vezes a gente não usa na fala, mas tem na escrita. Você traz uma nova forma de comunicação para ela. Então, ler para a criança é um dos maiores benefícios que a gente pode trazer em termos de linguagem. É uma das estratégias que mais funcionam para estimular a linguagem, é a leitura. E aí pode ser leitura de qualquer tipo de material, não precisa comprar um livro caro, de capa dura, não. Livros infantis, desses que a gente encontra nessas feiras de livro de R$ 5, já são suficientes para a gente fazer um monte de coisa com a criança. Não precisa ser nada caro, não precisa investir muito dinheiro. Então, pode ser materiais que sejam acessíveis e que vão fazer muita diferença na vida da criança. Certo. Bom, deixa eu perguntar aqui, né? Quando se preocupar com o atraso na fala, então? Então, quando a gente deve se preocupar é quando a gente percebe que esse desenvolvimento que eu falei para vocês não está acontecendo como deveria. Então, eu disse para vocês que as primeiras palavras, mamã, papá, bó, aula, devem aparecer com mais ou menos um ano. Tá, mais ou menos um ano. Com 1 ano e meio, a criança deve ter um vocabulário de umas 30, 50 palavras. Com 2 anos, ela deve estar formando frases de 2 a 3 palavras. Então, eu tenho uma criança de 2 anos que ainda não fala as primeiras palavras. Tem um atraso aí? Tem, porque ela está muito longe do que ela deveria. Primeiras palavras, 1 ano. Se ela tem 2 e ela ainda não está falando as primeiras palavras, então ela está muito longe do que a gente esperaria. Ela tem 3 anos e ninguém entende nada do que ela fala. Eu disse para vocês que com 3 anos, pessoas que não são familiares, não são próximas, devem entender o que a criança quer dizer. Se ela tem 3 anos, ninguém entende nada do que ela fala, às vezes nem os pais. Opa, aí é uma questão para a gente se preocupar. Eu sempre fico muito perturbada quando os pais falam para mim: olha, Thaís, eu trouxe ele aqui para você ver, porque ele não fala nada. Como assim não fala nada? Não balbucia? Não fala nenhuma palavra que ninguém entenda, fala a palavra, mas fala errado? A gente precisa entender em que fase desse desenvolvimento a criança está. Eu disse para vocês que por volta de 3 meses de vida, a criança já começa a fazer os primeiros sons. Então em que nível de desenvolvimento ela está? Ela fala vogais? Ela faz balbucio, ba, 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 pá, 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 pá. Ela fala palavras soltas que ninguém entende, ela fala frases de 2 palavras e ela tem 5 anos. Então, esse não fala nada não é uma queixa real. Algum som, em geral, a criança produz. Então, a gente tem que entender em que nível do desenvolvimento ela está e que idade ela está, para a gente poder entender quando esse atraso está presente e o que a gente precisa fazer. Quanto mais demora para ela alcançar esses marcos do desenvolvimento, então falar as primeiras palavras, formar frases, falar de uma maneira que as pessoas entendam. Quanto mais isso demorar para acontecer, mais estiver longe desse período esperado, maior vai ser esse atraso. Então, o ideal é que os pais acompanhem, do mesmo jeito que a gente sabe que a criança deve sustentar o pescoço com 3 meses, sentar com 6 meses, engatinhar com 9 meses, andar com 1 ano, esse é o esperado. E se sai muito disso, a gente vai falar com o pediatra: olha, tá com 1 ano e 2, ainda não tá engatinhando, ainda não tá tentando ficar em pé.
Tá atrasado? Tá. Então, com a fala é a mesma coisa. A gente deve ir pensando nesses marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada faixa etária, e vendo se a criança está muito distante disso. O ideal é a gente sempre ter, sempre que suspeitar de algum atraso, conversar com o especialista, com o pediatra, buscar um fonoaudiólogo para solucionar a dúvida e, para, se for o caso, já fazer uma avaliação, uma intervenção o quanto antes para não deixar o problema se agravar. É mais fácil a gente dar conta disso e reverter isso mais precocemente possível. Quanto antes, melhor. Uhum. Normalmente eu gosto de fazer esse tipo de pergunta também, Thaís, porque eu escuto às vezes alguns fonos falando assim, se a criança tiver até 3 anos, não precisa... Oi, acho que Na verdade, essa pergunta já tem a ver, né? Sim. Então, assim, nesse caso, para se ter uma avaliação, então, fonoaudiológica, a criança precisa ter pelo menos um mínimo de idade, né? Não precisa. Não? Não precisa. A avaliação fonoaudiológica, ela pode ser feita a qualquer momento. Desde que a criança nasce, é possível fazer uma avaliação fonoaudiológica. Então, a gente tem fonoaudiólogos que trabalham na maternidade para fazer, por exemplo, um teste da orelhinha, ver se a criança está ouvindo, para fazer um teste da linguinha, ver se a língua está posicionada de maneira correta, para ajudar a criança na amamentação, musculatura, para posicionar direitinho e amamentar. Então, não tem uma idade mínima para buscar um fonoaudiólogo. Então, uma mãe de uma criança com 2 anos que ainda não está produzindo as primeiras palavras, ela precisa esperar até os 3? Não, ela pode levar imediatamente. Há uma criança que está com 3 anos e que não está falando quase nada que a família entenda, a família não entende o que ela diz, está muito difícil de se comunicar. Precisa esperar? Não precisa esperar. Os pais estão em dúvida, a criança tem 1 ano e meio e ela nunca produziu som nenhum, nem vogal, não fala som nenhum. Precisa esperar 2? Não precisa. Então, não há uma idade mínima para uma avaliação fonoaudiológica. Os pais podem buscar orientação quando precisarem, desde que a criança nasce, durante toda a infância, e também não tem uma idade limite. Então, muita gente me pergunta, eu sei que não é o nosso tema hoje, a gente está falando de linguagem infantil, mas muita gente me pergunta, mas olha, o meu vizinho, o meu irmão, ele tem 30 anos e ele ainda fala errado, dá para consertar? Sempre dá. Sempre é possível. Então, do mesmo jeito que não tem uma idade mínima, também não tem uma idade máxima. É possível a gente melhorar os problemas de fala em qualquer momento da vida. Na infância, é muito melhor, mais rápido. Mas se não for possível, cresceu, está adolescente, continua falando errado, dá para melhorar? Com certeza. Está adulto, está no mercado de trabalho já, mas continua com dificuldade na fala, quer tratar? É possível? Sim, é possível. Então, não tem uma idade mínima e também não tem uma idade máxima. É sempre possível a gente fazer uma avaliação e orientar os pais, no caso de crianças, ou tratar os adolescentes e adultos que vêm por conta própria nos procurar. Provavelmente até você deve pegar alguns casos, por exemplo, de gagueira, por exemplo, né? Porque tem casos que a pessoa fica até, fica mal no trabalho, ou de se expor, constrangida, porque tem esse tipo de problema, né? É natural isso. Sim, né? É bem comum, na verdade, porque gagueira é uma patologia, é um problema que não tem cura, tem melhora, tem tratamento, mas, em geral, as pessoas vão levando esse problema ao longo da vida, vão aprendendo a lidar com ele, ele fica mais sutil. Então, é possível tratar em qualquer momento da vida e muitas vezes ele requer tratamento em várias fases da vida. Melhora, aí a pessoa não precisa mais de tratamento, em determinado momento da vida piora, ela volta para o tratamento, o fonoaudiólogo ajuda com outras técnicas e daí ela incorpora, coloca isso na vida e segue sozinha e depois em um outro momento ela retorna. Então, isso também é possível. É importante a gente lembrar
que na infância, que é o nosso tema aqui, na faixa etária de 2 a 5 anos, a gente tem uma ocorrência bastante grande. Muitas crianças passam por uma gagueira do desenvolvimento, que é um período em que as crianças começam a gaguejar, os pais percebem, ficam muito inseguros. Nossa, o que será que está acontecendo? Meu filho está gaguejando, está repetindo. Então ele vai pedir alguma coisa e ele fala: mãe, quero banana. Comum isso acontecer. Mas é importante também os pais saberem que nessa faixa etária de 2 a 5 anos, 80% das crianças melhora espontaneamente desse quadro. Do mesmo jeito que ele aparece, ele desaparece. Em dias, semanas ou meses, 80% das crianças melhora. 20% não. Então, 20% vão precisar de um tratamento, vão precisar de uma orientação, vão precisar de um acompanhamento. Então, o que é importante os pais saberem quando percebem que a sua criança está gaguejando, sua criança pequena, nessa faixa etária de 2 a 5 anos, está gaguejando? É importante saber que, na maior parte das vezes, esse é um quadro momentâneo. Mas é importante observar se isso vai diminuindo ou se isso vai aumentando. A tendência é diminuir até parar completamente. Mas se você observa que não está diminuindo e que isso está trazendo sofrimento para sua criança, que ela está parando de falar, que ela está evitando falar por causa disso, que ela tem vergonha do jeito de se expressar, já é momento de buscar tratamento. Não precisa esperar para ver o que vai acontecer, entende? Então, nunca é demais buscar uma orientação, principalmente se você percebe que há um sofrimento para o seu filho, que ele está deixando de se comunicar e se socializar por causa disso. Por outro lado, também é importante que os pais, nesse momento em que percebem que a criança está gaguejando, que eles não falem sobre essa gagueira de maneira pejorativa. Olha, você está gaguejando. Olha, para, respira, fala de novo. Se a criança conseguisse, ela faria isso sozinha, né? Então, esse não é o tipo de orientação que a gente deve dar. O que a gente deve fazer nesses casos é valorizar mais o conteúdo do que a forma do que a criança está falando e repetir para ela, retoma a fala de uma maneira mais lenta, fala de uma maneira mais articulada, mexe mais a boca, deixa ela ver a sua boca, fala com ela de uma maneira mais tranquila para que ela incorpore isso também. Então ela falou, eu quero a banana, e aí você retoma, você quer a banana? Ai, banana é muito gostoso, vamos comer banana. Então você repetiu, você falou mais lentamente, a criança olhou para sua boca, você não chamou a atenção para gagueira, você não falou, nossa, se gaguejou, né? Não é banana, não precisa fazer nada disso, nem pedir para ela respirar, nem para ela ficar calma. Repete. Você fala mais lentamente, sem ficar robotizado também, sem ser artificial. Fala naturalmente com a sua criança, né? Não precisa nada de exagero, porque a comunicação acontece naturalmente. Então, fale naturalmente com a sua criança, não chame a atenção para sílaba gaguejada, não peça para respirar, nem nada. Haja naturalmente e observe. Se aquilo começar a diminuir, ótimo, está dentro desses 80% de casos que vai melhorar sozinho. Se você perceber que isso está aumentando ou que está trazendo sofrimento para a sua criança, vá procurar orientação de um fonoaudiólogo, que pode ser o caso de iniciar um tratamento já agora na infância, sem necessidade de esperar mais adiante. Ah, certo. E, bom, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Problemas psicológicos podem causar dificuldades na fala? A gente já está meio que falando disso, né? Podem causar. É sempre importante a gente investigar todas as causas que podem levar a um problema na fala. Então, a gente investigar as questões biológicas, físicas, a gente investigar as questões emocionais, neurológicas. Então, é importante a gente investigar todas as causas para entender qual é a razão do problema. Muitas vezes a gente tem questões psicológicas e até psiquiátricas que trazem problemas na fala. Um exemplo é o transtorno do espectro do autismo, que é uma condição psiquiátrica
que gera problemas de fala. Então, uma das principais manifestações da pessoa com TEA é a dificuldade na comunicação, a dificuldade de se comunicar com o outro, de olhar no olho do outro, de entender o que o outro está falando, de responder ao diálogo de maneira coerente. Então, muitas vezes, uma criança com TEA, com transtorno do espectro do autismo, ela chega primeiro no fonoaudiólogo, porque os pais têm a queixa de que a comunicação dela é muito diferente, que ela não se comunica, ela não responde. Muitas vezes os pais chegam até com uma queixa de, será que ela está ouvindo? Porque eu chamo, ela não olha. Ela escuta, mas ela não responde para os pais, ela não olha quando os pais chamam, ela não é uma criança que é atenta ao que está acontecendo no ambiente, que responde a todo tipo de estímulo. Ela responde a alguns, mas não responde a outros. Então, muitas vezes, uma criança com TEA chega primeiro ao consultório do fonoaudiólogo com queixa de que tem uma dificuldade na comunicação. E aí, quando você investiga de maneira mais cuidadosa, você percebe que não é só a comunicação que está prejudicada, que há outras áreas que também estão. E aí, com a ajuda de um neurologista infantil, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, a gente fecha esse quadro de transtorno do espectro do autismo, que é uma condição, então, psiquiátrica que atrapalha a comunicação. A gente tem também um quadro que talvez muitos professores já tenham se deparado na escola, que é o mutismo seletivo ou mutismo eletivo, né? Alguns autores colocam seletivo, outros eletivo. Mas que é uma condição psiquiátrica também, em que a criança não consegue se comunicar em situações sociais. Então, ela se comunica em casa tá tudo bem, com os pais, com os irmãos, mas quando chega alguém diferente na casa, a criança já não fala nada, e quando ela vai para a escola, ela também não fala nada. Os professores nunca ouvem a voz dessa criança, ela não fala com as outras crianças, ela não fala com os professores, e aí quando os professores chamam os pais dizem, nossa, mas em casa ela fala, por que aqui não? Porque ela não se sente segura para falar num ambiente em que tenha mais pessoas. Por isso é mutismo seletivo. Ela seleciona o ambiente em que ela se sente à vontade para se comunicar ou não. E aí não é uma questão física, porque ela tem todas as condições físicas para falar, tem todos os órgãos necessários para falar, mas tem um bloqueio, uma questão psiquiátrica, e aí não é o fonoaudiólogo que trata, é o psiquiatra e o psicólogo que vão tratar, porque são questões emocionais que estão por trás. Então, a gente tem, sim, questões psicológicas, e a gente também tem que lembrar que muitas vezes questões emocionais, psicológicas, podem prejudicar um problema de fala. Então, como a gente estava conversando sobre a gagueira não é um problema emocional, ela é um problema físico, cerebral. Mas a questão emocional pode prejudicar ainda mais esse quadro de gagueira. Então, uma pessoa que tem a gagueira e que tem um emocional mais prejudicado, que está passando por um momento de vida mais difícil, vai ter uma gagueira ainda mais intensa. Muitas vezes precisa de um tratamento fonoaudiológico e psicológico? Sim, muitas vezes precisa dos dois. Então, a origem pode não ser emocional, mas o emocional traz um impacto muito importante para esse problema, e aí vai ser necessário, então, a intervenção de dois profissionais, ou muitas vezes o psicólogo vai ter que trabalhar primeiro as questões emocionais, e depois o fonoaudiólogo trabalha as questões físicas. Então, a gente sempre precisa pensar nesse equilíbrio, né, entre as questões físicas e biológicas e as questões ambientais, emocionais. Não dá para tirar nada disso de dentro do pacote. A gente tem que olhar para o indivíduo sempre como um todo. Isso é bem importante tanto para nós da área da saúde quanto para os profissionais da educação. Por isso que sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, trabalhando todo em conjunto, atuando diretamente com essa pessoa e fazendo um trabalho, né, um trabalho em específico com o aluno, no caso, né, se for um aluno, fazer um trabalho em específico. Eu, por exemplo, né, como mediadora escolar, eu tenho a experiência de trabalhar tanto com a professora, quanto com a escola, quanto com a fono,
quanto com o pessoal da psicomotricidade, psicomotricista, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com todos para que seja formada uma mesma linguagem e aquele momento do aprendizado do aluno nós possamos fazer a intervenção necessária. Quando percebe que tem uma dificuldade, você consegue fazer a intervenção naquele momento. Eu consigo, graças a Deus, eu consigo até dentro de sala de aula fazer isso. Então, quando a gente tem essa conversa entre todos os profissionais, já faz uma grande diferença também e ajuda, né? Com certeza, Thaís tocou num ponto muito importante, que é quando a gente tem vários profissionais atuando com uma mesma criança, seja no âmbito da escola ou seja na área da saúde, uma criança que é atendida por mais de um profissional, esses profissionais precisam conversar entre si. E mesmo o profissional da saúde, o profissional da educação, então é atendido por um fonoaudiólogo e está na escola. Esses profissionais precisam conversar entre si. O professor precisa saber o que o fonoaudiólogo está fazendo com a criança e o fonoaudiólogo precisa saber como o professor trabalha, como é aquela criança lá dentro da escola. Então, é muito importante que os profissionais que atuam com a criança, seja no âmbito da saúde ou da educação, estejam em conexão. Muitas vezes, professores vêm conversar comigo e me dizem: nossa, mas eu nem sabia que o meu aluno estava fazendo fono. Aí, de repente, chegou o relatório da fono e eu nem entendi o que estava escrito no relatório da fono. Então, os profissionais precisam conversar entre si. Os profissionais da saúde precisam ir até a escola ou telefonar para a escola. Agora a gente tem tantos recursos, né? Não dá mais para não se comunicar. Então, os profissionais da saúde precisam entrar em contato com os profissionais da educação, com os professores. É importante que os professores tenham os profissionais da saúde como aliados, sejam fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Precisam estar juntos, fazendo um trabalho aliado. Se a gente rema todo mundo para o mesmo lado, o barco vai chegar numa condição muito melhor do que se cada um remar para um lado. E o que a gente quer é a melhor condição para aquela criança. Então, se todos nós estamos com o mesmo objetivo, que é dar para aquela criança a melhor condição de vida possível, a melhor qualidade de educação possível, por que não entrarmos em contato, não estarmos alinhados, porque não trabalharmos todos para o mesmo objetivo? Então, isso é essencial, que todos que estejam trabalhando, inclusive a família, né? A família precisa saber o que cada profissional faz, a família precisa estar junto nesse processo, precisa estar envolvida nesse processo e também caminhar junto, né? Também estar nesse barco aí remando para o mesmo lado, porque afinal ninguém mais quer o bem-estar da criança do que os seus próprios pais, a sua própria família, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu percebo que muitas mães, agora na quarentena, elas estão agora vendo qual que é realmente o trabalho da pessoa que faz esse tipo de trabalho dentro ou do consultório ou dentro também da parte educacional. Muitos pais estão virando mediadores dos seus filhos. E eu acho isso um ponto muito importante. É muito bom que a quarentena está trazendo isso, na verdade. Né? E nós que somos profissionais da educação, o que a gente tem que fazer? Ajudar esses pais, né, a tentar entender qual que é o caminho que eles podem tomar aí para poder ajudar o seu filho, né? Que é exatamente o que a gente faz, né? Agora na quarentena. Exatamente. E agora, pensando sobre a quarentena e pensando sobre o nosso assunto, que são os problemas de fala, eu tenho tido muitos relatos de pais de que as crianças regrediram no seu padrão de fala, estão falando de maneira mais infantilizada, que não falavam tão errado e agora estão falando, que não gaguejavam e agora estão gaguejando. Então, minha sugestão, minha recomendação para os pais é: calma, estamos vivendo um momento muito excepcional. E por mais que a gente queira proteger as crianças, elas estão em contato com todo esse estresse, com todo esse
essa questão delicada que a gente está passando, por mais que a gente queira protegê-las, elas sentem no ambiente que as coisas estão diferentes, que elas não estão indo para a escola, que os pais não estão indo para o trabalho, ou não estão indo com a mesma frequência, elas sentem que o ambiente mudou, elas não estão vendo coleguinha, elas não podem abraçar a avó. Então, por menores que elas sejam, elas estão entendendo alguma coisa do que está acontecendo. A gente está vivendo um momento diferente, as crianças estão vivendo um momento diferente, então é a hora da gente ter um pouco de paciência com as crianças e entender que essa regressão que pode ter acontecido, então não chupava mais chupeta e agora voltou a chupar chupeta. Não tomava mais mamadeira e agora voltou a tomar mamadeira. Não usava mais fralda, já tinha desfraldado e agora está tendo escapes frequentes. Cuidado, pais, isso pode não ser uma regressão que vai permanecer, pode ser algo relacionado a esse estresse deste momento. Então, a minha sugestão é vamos ter um pouco de paciência. Não vai mudar muita coisa se a gente esperar 1 mês, 2 meses para buscar ajuda, até que isso tudo se organize. Então, não estressem, tenham paciência com o que estiver acontecendo, a gente vai ter tempo de reorganizar a vida da criança de novo quando tudo isso passar. Vamos ter uma dose a mais de tolerância com elas, porque o que elas estão demonstrando é a forma que elas têm de demonstrar que elas estão sentindo. Então, muitas vezes elas não conseguem se expressar pela fala, elas se expressam pelo corpo. Então, tenham um pouquinho mais de tolerância, e aí quando tudo isso se reorganizar, a gente busca ajuda, a gente especializada, né? Busca fonoaudiólogo, busca psicólogo, mas vamos ter um pouquinho mais de tolerância, porque tudo isso que está acontecendo, as crianças não comerem direito, estão comendo muito, estão comendo pouco, não dormem direito, dormem pouco ou dormem muito, tudo isso é uma reação do corpo delas ao que está acontecendo, é uma reação esperada. Então, quando tudo se reorganizar, a tendência é que as crianças também se reorganizem e que não necessitem até de uma ajuda maior, e se necessitarem, elas terão a condição de frequentarem um fonoaudiólogo, um psicólogo que elas precisarem. Ai, que bom, né? A gente precisa disso, né? Sim, eu vejo os pais muito preocupados, porque agora eles estão percebendo, eles estão mais tempo com as crianças, eles têm mais tempo de olhar e de reparar na forma como elas comem, na forma como elas falam, na forma como elas dormem. Mas cuidado, porque a gente não deve, nesse momento, exigir demais delas. Elas já estão passando por uma situação muito atípica e o corpo delas reage a isso e é esperado que reaja mesmo. Se está tudo bem demais, alguma coisa boa não está acontecendo aí, porque todos nós estamos diferentes diante dessa situação e essa reação é normal, né? Então, até assim, tem alguns casos que eu tenho observado, né? As mães ficam muito preocupadas nessa questão do estímulo. Uhum. E aí, assim, a orientação que normalmente eu passo, lógico, você vai pegar o exercício da escola, né? Você percebe que a criança não está conseguindo fazer, então vamos dividir por etapas, né, esse exercício. Divide entre 2 etapas, 3 etapas. Vamos fazer de um jeito, num período um pouco mais curto, né? Ainda mais para as crianças que são crianças especiais. Sim. Né? Esses exercícios têm que ser feitos aos poucos, né? E aí, assim, essa questão do estímulo, a gente tem que continuar, né, Thaís? Com certa certeza. forma. Mas com cuidado, que nem você falou. Exatamente. Então não dá para esticar a corda demais, não é o momento agora. O momento agora é da gente estimular, sim, como a gente sempre fez, mas entender a reação da criança a isso. Então pode ser que ela consiga absorver esse nosso estímulo, dar conta dele, pode ser que ela precise de mais estímulo do que a gente dava antes,
E pode ser que nesse momento ela não consiga usufruir bem desse estímulo, não porque ela está tendo um problema cognitivo, será que ela está tendo... Não, porque a gente está num momento emocionalmente estressante e isso obviamente vai influir na maneira como a gente aprende a falar, aprende a ler e escrever, aprende a fazer conta, aprende a controlar o nosso próprio comportamento. Então, estamos diante de crianças que estão com mais tristes, mais ansiosas, estamos, mas as famílias também estão. A criança acaba sendo um reflexo disso. Então, a gente tem agora essa discussão, volta para a escola, não volta para a escola. Por mais que a gente não fale na frente das crianças, elas estão sentindo também que o ambiente está mais carregado de emoção, que o ambiente está divergente. Muitas vezes o pai quer uma coisa, a mãe quer outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado para entender o momento e não sobrecarregar a criança. Então, essa ideia de dividir a tarefa em etapas é ótima, de dar mais tempo para a realização das tarefas, de entender que a criança vai ter tempo para cumprir isso depois, que a gente não está numa maratona de 100 metros, que a gente tem aí... não deu para cumprir esse ano letivo, 2021 vai ser um ano letivo que vai juntar 2020 com 2021, porque a gente não vai conseguir cumprir mesmo todo o calendário letivo esse ano. Então, vamos ter mais tolerância aí com as nossas crianças, porque eles vão chegar lá. Talvez não no final desse ano com tudo cumprido, mas vão chegar no momento deles e é isso que importa. Não adianta a gente sobrecarregar agora, eu entendo que não é por aí. Verdade, verdade. Bom, uma outra pergunta, essa daqui, ó. O que fazer para ajudar o meu filho? Há algum exercício que podemos adicionar nessa quarentena que você indica que a gente pode fazer? Bom, o primeiro deles a gente já falou, né? Que é ler para as crianças. Então, ler para as crianças é essencial, desde sempre e para sempre. Então, o que a gente quer é que as crianças tenham o gosto pela leitura. A gente não vai desenvolver o gosto pela leitura nas crianças se a gente não tiver esse gosto, que ninguém dá o que não tem. Então, se eu não gosto de ler, eu não vou conseguir passar isso para o meu filho. Se eu não tenho o hábito de leitura, muito dificilmente ele vai ter. Então, mostrar... E o que as pesquisas mostram para a gente, que eu acho muito interessante que os pais saibam, é que, mesmo que eu não esteja lendo para o meu filho, se eu estiver no mesmo ambiente que ele está lá brincando, e eu estou aqui com o meu livro, ou com a minha revista, ou com o meu jornal, lendo, o fato da gente estar no mesmo ambiente, dele me ver lendo, já é um estímulo para que ele leia, já é algo que ele vai prestar atenção e vai falar, olha, ler é importante para minha mãe, olha, ela está lendo, então ela está dedicando tempo para isso, olha, isso deve ser importante. O que é que a gente vê os nossos pais fazendo hoje? Celular, 24 horas por dia. Ele pode até estar lendo ali no celular, mas a criança não vai saber se ele está lendo, se ele está jogando, o que ele está fazendo. Então, a primeira sugestão, a primeira recomendação para os pais é leiam. Leiam para si e leiam para as crianças. E a gente tem um monte de alternativas. Pode ser no celular? Não tem o livro físico. Pode ser no celular? Pode. O que as pesquisas mostram é que o livro físico é mais fácil para a criança manipular, mas na ausência dele, o livro no tablet, no computador, vai dar conta pelo menos do estímulo de linguagem e do estímulo visual. E aí a gente tem várias editoras que liberaram livros agora na quarentena. A gente tem a Brinkbook, por exemplo, que libera um livro infantil por semana gratuito na página deles, que a gente pode baixar. Tem aqueles lá do Itaú, né, que também a gente pode baixar no celular, uma coleção de livros infantis. Então tem várias editoras aí liberando seus livros infantis para as crianças e são recursos muito, muito, muito importantes para a gente desenvolver linguagem. Uma segunda sugestão é também o que a gente já falou, se a gente quer que as crianças falem, a gente precisa falar com elas. Uma vez acho que eu já te contei essa história que eu sempre conto em aula. Uma vez eu fui atender uma criança de 3 anos e a queixa dos pais é que ele não falava, o menino.
E aí eu comecei a perguntar para eles, tá? Ele não fala nada? Não, não fala nada. E como é que vocês reagem quando ele não fala? Ah, a gente também não fala, porque ele não fala, a gente não fala. Como é que a gente vai falar com ele se ele não responde? Se a gente quer que a criança fale, a gente precisa falar com ela. A fala se desenvolve a partir do estímulo que a criança escuta. Então, a gente precisa falar com a criança, a gente precisa falar olhando nos olhos dela. Então, como você falou, se possível, abaixa, olha no olho, ou então está sentado, se posiciona no mesmo nível que a criança, olha no olho dela, tenta falar de uma maneira mais articulada, mexe mais a boca, deixa a criança olhar para sua boca. Fala sempre de maneira correta com a criança. Então a criança falou assim para você: ah, eu quero água. Aí você fala assim: não é água, é água. Não. Simplesmente fala para a criança o certo, não chama atenção para o erro e não repete o errado. Simplesmente fala para ela o certo. Então ela falou: quero água. Devolve para ela: ah, você quer água? Ai, água é muito bom. Vou pegar um copo de água. Você repetiu a palavra 3 vezes, dentro de frases curtas, você falou, a criança ouviu, ela recebeu a palavra correta, e isso é o suficiente para que, quando ela consiga, ela diga a palavra correta. Então, ler para a criança é muito importante, falar com a criança é muito importante, falar corretamente com a criança é importante. Então, não repitam a palavra errada. A criança falou assim: quer tetê. Aí você fala: ah, quer tetê, vou pegar tetê, vamos tomar tetê. Não, gente, fale a palavra correta. Se você quer que a criança fale mamadeira algum dia na vida dela, ela vai precisar ouvir a palavra correta. Outra coisa que é importante: retirar hábitos orais. Que hábitos orais? Uso de chupeta, uso de mamadeira, chupar dedo. Esses hábitos, eles podem estar presentes nesses 2 primeiros anos de vida da criança, que é o que a gente chama, quando a gente estuda aprendizagem na teoria de Piaget, de Freud, que são fase oral, né? Então, esses hábitos podem estar presentes porque a criança está conhecendo o mundo pela boca. Então, ela vai colocar objetos na boca e aí pode usar, então, chupeta, mamadeira, dedo, enfim. Mas a partir dos 2 anos, a gente entende que não há mais necessidade desses hábitos persistirem. E a partir disso, o impacto para a cada dentária, para a fala, para a formação da face, vai ser muito grande. Então, pais, a partir de 2 anos, há necessidade da retirada da chupeta, da retirada da mamadeira, de retirar o hábito de chupar dedo. É importante que isso seja uma meta para os pais. Não precisa fazer isso de maneira abrupta. Ah, então, a Thaís falou isso hoje, a partir de hoje à noite eu já não vou dar mais a mamadeira para a criança. Vai conversando com ela, vai fazendo isso ter significado para ela, vai explicando para ela por que é prejudicial, vai explicando para ela que agora ela já é uma criança grande, que ela não precisa mais, que chupeta e mamadeira é de bebê e que ela não é mais bebê, que ela já é uma criança que consegue segurar o copo, segurar a caneca, a xícara, e que ela tem um copo super bacana, do super-herói preferido dela, e que vai ser muito mais legal tomando copo. E aí leva a criança para a mesa de café da manhã, ao invés de dar mamadeira lá na cama dela, leva ela para a mesa de café da manhã. Na mesa todo mundo tá com uma xícara, com um copo, com uma caneca bacana, ela também vai estar. Então, vai envolvendo a criança nesses momentos da família e vai permitindo que ela passe dessa condição que muitas vezes é também reforçada pelos pais, porque é mais fácil também para os pais. Coloca a criança lá na cama, dá mamadeira, ela já dorme, pronto. Então, vai vendo também o quanto a família reforça isso muitas vezes, vai percebendo o quanto isso muitas vezes é mais uma necessidade da família do que da criança. Tem criança que tem 4 chupetas. Para que 4 se ela só tem uma boca?
Ah, não, porque uma tá na sala, outra tá no quarto, outra tá no carro, mas, gente, não precisa, né? Então, vai tirando. Aí a chupeta rasgou. Ah, eu acho que eu vou, então, pegar outra. Não, se rasgou, rasgou. A criança vai ver que rasgou, ela não quer mais aquela que rasgou. Sinto muito, não tem outra chupeta. Não dá para sair para comprar, tem bicho lá fora, tem vírus, não posso sair lá fora para comprar outra. Vai ficar sem? Então, vai mostrando para a criança as consequências, vai conversando com elas, sempre conversem com as crianças. Não subestimem as crianças, elas entendem mais do que a gente imagina. Então, conversem com elas. Tá? Tem um monte de livrinhos infantis também que ajudam nessa retirada de chupeta e mamadeira, que tem historinhas do tipo. A gente também pode fazer os combinados. Nos combinados é sempre importante que a criança ganhe alguma coisa, então ela vai, no Natal, ela vai entregar a chupeta para o Papai Noel, mas o Papai Noel vai trazer um brinquedo para ela, um ursinho. Então ela não vai mais dormir com a chupeta na boca, mas ela vai dormir com o ursinho. Então é sempre posso te dizer uma coisa, isso daí é um relato de uma filha de Papai Noel, porque meu pai era Papai Noel. Que legal! E olha, eu vou te dizer, ele trabalhou no Shopping Guatemi e foi sensacional, porque toda vez crianças dessa idade, né, de 2, 3 anos, 4 anos, iam lá para ele e já vinham com uma determinação. Vou entregar a mamadeira e a chupeta para o Papai Noel. Legal, olha só. Então ele ganhava um monte de chupeta da criançada. Ou, às vezes, ele até conversava. O pai e a mãe vinham e falavam que tinha essa dificuldade, ele conversava com a criança e convencia. Tá vendo? Olha que legal, tá vendo? Tá vendo? Como é possível, gente? Então, muitas vezes é uma questão da própria organização da família, né? Tem o ritual do sono, então a criança deita, toma mamadeira. Gente, mamadeira não pode ser dada deitado. Ninguém aqui pega a garrafa de água e deita para tomar, que não é possível, né? Então, por que a gente vai dar a mamadeira deitado para a criança? Tem uma comunicação entre orelha e boca, chamada tuba auditiva, e quando a gente deita, ela fica na horizontal. Então, a chance de escapar leite da boca para a orelha e fazer uma otite é muito grande quando a criança toma mamadeira deitada. Otite, problemas auditivos podem trazer problemas para fala, para linguagem, enfim. Então, não deem mamadeira deitado nunca para os seus filhos, sempre sentado, seja mamadeira, seja qualquer alimento que for dar, sempre na posição sentada, e a partir de 2 anos vamos tentar retirar a chupeta e mamadeira, que isso também ajuda bastante no posicionamento correto de língua, lábio e facilita a fala. Então, várias alternativas aí para os pais, várias metas aí para os pais, e assim a gente vai conseguir uma comunicação melhor para as nossas crianças, vamos favorecer a fala das nossas crianças. Bom, Thaís, eu vou aproveitar e vou ver aqui, já está chegando quase no final da live, já. Sim, estamos terminando. Passa muito rápido. Muito, mas, assim, verdade. Temos algumas perguntas, deixa eu olhar aqui para ver quais são as perguntas que fizeram. Vamos lá. Bom, a Tereza Marçal perguntou o seguinte, ela falou, boa tarde, o Del tem uma expectativa de cura? Então, traduzindo, né? DEL é distúrbio específico de linguagem. Hoje em dia a gente usa uma outra nomenclatura, que é transtorno do desenvolvimento de linguagem, TDL, é a nomenclatura mais atual para esse transtorno. Então, esse é um transtorno caracterizado por uma dificuldade em vários níveis da linguagem ao mesmo tempo. Então, é uma criança que tem dificuldade no nível fonológico, ou seja, quando ela vai falar os sons da fala, ela tem dificuldade, troca, omite, então uma fala confusa do ponto de vista da produção de sons, uma dificuldade em formar frases, uma dificuldade com vocabulário. Então, vários níveis da linguagem estão aí truncados. A gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, se a gente tem uma total possibilidade de remediar, né, esse transtorno, ou se ele vai ao longo de toda a vida. A maior parte das pesquisas diz que ele tem melhora,
mas que a pessoa com TDL vai continuar tendo TDL ao longo de toda a vida. Quando ela vai aprender a ler e escrever, isso também vai trazer um impacto, né, para a leitura e para a escrita, porque se manifesta em todos os níveis de linguagem. Mas o importante é a gente saber que tem tratamento e tem melhora. Então, ainda que a gente não consiga, que é a mesma coisa da dislexia, por exemplo, que também não tem um tratamento que vai reduzir completamente, mas que melhora e melhora bastante. Então, o mais importante é isso, a gente saber que tem melhora, que tem tratamento e que é possível essa pessoa levar uma vida razoavelmente boa, tanto na escola quanto fora dela, a partir de ajuda, a partir de tratamentos. Então, é possível uma boa melhora, é possível um bom manejo e é importante buscar tratamento. Ah, tá certo. A Odineia Aparecida de Souza Fabrim está perguntando o seguinte: Thaís, é verdade que aos 5 anos a fala deve estar pronta? Sim, é verdade. A gente espera que aos 5 anos a criança não tenha mais nenhuma dificuldade na fala, seja do ponto de vista fonológico, então ela deve produzir todos os sons de fala corretamente aos 5 anos, inclusive o som do R e o som do L, que são mais difíceis, né? Quando com outra consoante, prato, planta. Então, aos 5 anos a gente espera que isso já esteja organizado. Falando frases completas e complexas, tendo um bom vocabulário. Então, a gente espera que aos 5 anos essa linguagem oral já esteja bem organizada, porque aos 6 ela vai aprender a ler e escrever, que é uma nova modalidade aí de linguagem, que vai ser aprendida a partir da linguagem oral. Então, a gente aprende a ler e escrever com base na fala. Então, por isso é importante que uma criança que aos 4, 5 anos ainda esteja com dificuldade na fala, seja tratada de preferência antes de começar a se alfabetizar. Porque problemas na fala vão trazer mais chance de problemas na leitura e na escrita também. Então, é importante resolver os problemas de fala até os 4, 5 anos, se eles ainda estiverem presentes, antes da alfabetização. Tá certo. Bom, a Elaine Oliveira de Brito pergunta o seguinte, ela fala: boa tarde, obrigada e parabéns por este trabalho. Gostaria de saber se há uma idade mais adequada para tratar dificuldades e emitir alguns fonemas. Como professora de crianças até 10 anos, ela se preocupa com isso. Uhum. Então, é importante que a gente busque tratar os problemas de fala até os 4, 5 anos, para a gente tentar diminuir a consequência deles na linguagem escrita. Mas é isso, né? Não foi possível tratar aos 4, 5, a criança chegou na alfabetização ainda com muitos problemas na fala, ou a criança está avançando no ensino fundamental ainda com muitos problemas na fala. É possível tratar? Sim. Então, um professor que está observando, um professor lá de 4º, 5º ano, que está observando que a criança ainda tem problemas na fala, deve sinalizar isso para a sua coordenação, deve sinalizar para os pais, deve encaminhar para um fonoaudiólogo. Então, o melhor é tratar até os 4, 5 anos, mas não sendo possível, há possibilidade de tratar em qualquer momento, e o quanto antes isso for feito, melhor. Então, ainda que seja aos 9, 10 anos, ok, melhor tratar antes do que a criança ir carregando isso. Pode ser que passe sozinho? Muito difícil. Então, a criança vai precisar de ajuda para melhorar, e essa ajuda é fonoaudiológica, né? É o fonoaudiólogo que trata dos problemas da fala. Então, a melhor indicação é sinalizar isso para pais e para coordenação e encaminhar para um fonoaudiólogo a qualquer momento. Ok. A Odineia está perguntando: a partir de quantos anos devemos pedir que os pais façam a avaliação fonoaudiológica, né? Você já meio que respondeu, mas se quiser responder. A partir de quando for necessário. Então, não tem uma idade mínima e não tem uma idade máxima. Então, percebendo que há algum tipo de diferença no desenvolvimento da linguagem, percebendo que há algum tipo de manifestação que não é típica, que não aparece sempre, algo incomum, algo diferente,
Não há idade mínima para buscar a orientação de um fonoaudiólogo. E é importante também a gente lembrar que nem sempre há necessidade de tratamento. Muitas vezes o fonoaudiólogo avalia e orienta os pais, orienta os professores, e não há necessidade necessariamente, não há necessidade de um tratamento muitas vezes. Muitas vezes só uma orientação especializada já é o suficiente para a família conseguir ajustar aquilo que está ali preocupando. Ok. Bom, atividades pedagógicas. Criança que tem a língua grossa tem terapia para melhorar a postura? Aí ela falou aqui macroglossia. Macroglossia. Macroglossia é uma alteração que a criança nasce com ela, né? Então, não, é uma variação aí da normalidade, que é uma língua maior do que o esperado, que acaba se espalhando mais na boca. Mas é possível, sim, um tratamento para adequação dessa posição da língua, para que a criança consiga falar de maneira adequada. Então, também não há uma idade para buscar o tratamento. Quanto antes ele for feito, quanto antes a criança conseguir aprender a lidar com isso, melhor. E sim, é possível tratar, o fonoaudiólogo consegue ajudar a criança a ajustar isso. Que bom. A Jandira Farias está perguntando quais as causas da gagueira, né? Da gagueja, no caso. Uhum. A gagueira pode ter diferentes causas, a gente diz que ela é um transtorno multicausal, né? Então várias causas aí podem explicar. As teorias mostram que na maior parte das vezes a causa é genética, a gagueira acontece mais em homens do que em mulheres, então ela é passada entre os homens de uma mesma família. É muito comum que avô gagueje, pai gagueje, menino gagueje. Então não que não existam mulheres que gaguejam, existem, mas ela é mais prevalente nos homens, e em geral causas genéticas que fazem com que o cérebro processe essa fluência da fala de maneira diferente, e aí causa a interrupção no fluxo da fala. Mas a gente pode ter questões emocionais prejudicando esse quadro, então é sempre bom a gente observar. Pode ser que não tenha ninguém na família que gagueje e de repente a criança gagueja. Quando a gente fala de questões genéticas, não necessariamente é só pai, mãe, avô, a gente tem uma árvore genealógica aí para buscar, né? Mas sim, pode ser que não tenha ninguém que gagueje, a criança seja o primeiro caso, mas em geral questões genéticas e ambientais explicam a gagueira. Ok. Bom, deixa eu ver aqui. A Verônica Cássia está perguntando, né? Como estimular a fala? É o que você falou, né? Da questão de ler, né? Para criança. Falar também com ela, estimular auditivamente, tirar a chupeta e mamadeira da jogada, não deixar muito tempo no tablet. A gente sabe que agora, por conta do trabalho dos pais dentro de casa, muitas crianças estão ficando no tablet, na TV, em atividades muito passivas. Então, não deixem suas crianças muito passivas na frente das telas, porque, mas ele está assistindo um desenho infantil. Mas ele está falando com o desenho? Não, ele só está lá olhando. E esse é o problema, é uma comunicação artificial, porque ele só está recebendo, ele está passivo ali. Não há nada que faça com que ele troque, porque comunicação é troca. Eu falo, o outro escuta, o outro responde, eu escuto, e assim a gente se comunica. As telas, a gente só recebe informação, a gente não precisa dizer nada. Então, tentem não deixar as crianças muito tempo nas telas e tentem fazer com que elas tenham oportunidades de se comunicar. A criança precisa ter oportunidade para se comunicar. Muitas vezes os pais falam que a criança não fala, mas eles falam por ela. Então a criança olha para o objeto e o pai fala que é água, toma água. Para que a criança vai falar, então? Não precisa. Então a criança precisa ter a oportunidade de falar. Se alguém faz tudo por ela, também não precisa fazer, né? Também aquela questão, né? Quando a criança pede, então você tem que estimular a criança a falar a frase inteira e estimular, inclusive, a criança a ir pegar o que ela quer. Sim, autonomia. Autonomia, né? Então a gente tem que realmente
trabalhar isso em conjunto, né? Exato. Muitas vezes a criança só aponta e os pais já oferecem o que ela quer, então ela também não precisa falar. Ou então outros pais radicalizam. Não, se não falar, eu também não te dou. A criança morre de sede, então, porque ela não consegue falar água. Então, nem para um lado nem para o outro, né? Equilíbrio. Mas é importante que a criança tenha a oportunidade de falar e que ela seja ativa na situação de comunicação, não só passiva, só recebendo. A Wanda Martins, ela falou o seguinte: estou com um aluno, ele tem síndrome de Down. Ele não fala, como devo iniciar? Ele tem 4 anos, ela falou. Tá. Então, a primeira coisa é a gente saber, Wanda, se ele está já em fonoterapia ou não. Se não está, precisa estar, porque uma criança com síndrome de Down vai ter uma dificuldade comunicativa por conta da própria síndrome. Então, ele vai ter um desenvolvimento de linguagem mais lento. Então, se ele não está em fonoterapia, ele precisa estar. E se ele já está, você precisa entrar em contato com a fono dele, saber como está sendo esse trabalho, que tipo de atividades ela faz, qual é o foco de terapia, para vocês se alinharem aí, trabalharem em conjunto. Como a gente já falou, isso é muito importante. Então, todas essas alternativas que nós falamos aqui serão eficientes para ele, ler para ele, falar olhando para ele, ver se está em uso de chupeta e mamadeira, orientar os pais a retirarem, mas há necessidade de um trabalho fonoaudiológico aí e você, enquanto professora, precisa caminhar junto com a fono para que o trabalho seja mais efetivo. Verdade, eu concordo plenamente. Até porque essa questão da alfabetização para crianças com síndrome de Down tem que ser sempre avaliado com um fono, sempre, Sim. né? Uhum. Mas, e ainda mais quando ele tem 4 anos, ele é muito novo. Exato. Então, assim, se ele já está no primeiro aninho, segundo aninho, aí a gente já começa a questão da alfabetização, mas mesmo assim, quanto mais cedo estimular essa criança da forma correta, melhor vai ser para ele e ele vai conseguir se desenvolver. Com é isso certeza. que a gente também tem que deixar os pais tranquilos. Eles conseguem se desenvolver no tempo necessário, mas conseguem. Mas conseguem, desde que tenham a ajuda adequada para isso, ajuda da família, ajuda terapêutica e ajuda da escola. Então tem que ter, porque senão não dá, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok, peraí. Deixa eu ver. Bom, tem uma última pergunta aqui, é da Nina Fernanda. Ela falou o seguinte: uma criança de 8 anos tem MT, dificuldade para formar sílabas. O que posso fazer? Ela tem uma dificuldade para formar sílaba na fala ou na escrita? Porque se for na fala, tem um atraso aí muito grande, né? Porque a gente espera que crianças de 8 anos se comuniquem bem oralmente e que estejam com uma linguagem oral suficiente para apoiar a linguagem escrita. Então, se for uma dificuldade de formar sílaba na fala, ela precisa urgentemente encaminhar essa criança para a fono. Se for uma dificuldade na linguagem escrita... Na leitura, ela está falando. Uma dificuldade na leitura. Então, entendo que ela lê letras isoladas, mas que ela ainda não faz a junção dessas letras em sílaba no momento da leitura, né? E na escrita também. Na escrita também, tá. Ela tem uma dificuldade que a gente chama de decodificação, que é de conseguir juntar aí as letras, tanto na leitura quanto na escrita. O que a gente precisa fazer quando a gente percebe, né, essa dificuldade, o que facilita, na verdade, é mostrar para a criança o som de cada letra. A gente precisa mostrar para a criança que cada letra tem um nome, mas cada letra também tem um som. E aí, se a gente coloca a letra sozinha, ela não forma o som completo que a gente precisa. Então, se a gente quer formar o dá e a gente coloca só o D ou só o A, a gente vai ter só o D ou só o A. A gente não vai ter esse som completo. Mostrando assim para a criança o som de cada letra, ajudando a criança a associar o som com a sua representação gráfica, fica mais fácil dela entender como juntar. Então, sugiro
que você trabalhe desta forma, direcionando para ela a relação entre letra e som. Talvez fique mais significativo para ela conseguir fazer essa síntese aí de letra, de vogal e consoante para formar a sílaba. Muitas crianças, elas precisam dessa questão da consciência fonológica. Exato. Né? E realmente, eu percebo bastante isso, trabalhando com essas crianças especiais. Uhum. Você precisa ter essa noção do som, né, das letras, para fazer com que ela repita também. Exato. Às vezes ela pode repetir e ter a consciência do que ela está escrevendo, né? Exatamente. Então, tornar esse processo consciente, né? Por isso a gente chama de consciência fonológica, porque trazer para a criança esse processo, fazer ela pensar sobre, fazer ela focar a atenção no pedaço que ela está usando, seja a sílaba ou seja o som isolado. Então, quando a gente fala para ela macaco, 3 pedaços, a gente está fazendo ela manipular as sílabas da palavra, e a gente está fazendo a atenção dela focar nas sílabas. E quando a gente fala ma, a gente está fazendo ela focar no som. Então, isso é importante para que ela pense sobre e daí consiga relacionar a fala com a escrita. Então, é por isso que a fala precisa estar organizada, para quando a gente for escrever, a gente usar a fala como apoio para conseguir fazer essa relação letra-som e aí ficar mais claro, porque a escrita é muito arbitrária, né? É símbolo solto, então a gente tem que relacionar esse símbolo gráfico com o som da fala, que aí fica mais fácil para a criança deslanchar nesse processo de alfabetização. Surgiu só mais uma e acabou, tá? Meu filho tem de 4 anos, troca letras. É normal? 4 anos? Então, depende de quais ele troca. Com 4, a gente espera que as crianças já estejam falando todas as palavras corretamente, exceto as palavras com R e com L junto com outra consoante. Então, se ele estiver falando tudo corretamente, mas quando tem uma palavra do tipo prato, ele fala pato ou fala plato. Quando tem uma palavra planta, ele fala panta. Tudo bem, se essas forem as únicas trocas aos 4 anos, ok. Elas vão se resolver aos 5. Aos 5 a gente já espera que já esteja tudo certo. Mas se aos 4 ele ainda tem muitas outras dificuldades, não é só com R e com L junto com outra consoante, mas é em vários outros sons, aí a gente já não espera mais. Aí já é o momento de buscar ajuda. Ok? Então, ela tá falando que ele troca o R pelo L. Ok, se for só isso, dá para esperar um pouquinho. Ainda está dentro da normalidade. Agora, se for mais do que isso, aí já está na hora de buscar ajuda. Às vezes, o que a gente pega depois, normalmente mais tarde, né? Você pega alunos que eles não trocam na fala, mas eles trocam na escrita. Exatamente. Aí voltamos a fazer aquele exercício de falar para ele e aí ele ter a consciência de qual é a letra correta. Exatamente. Né? Aí você resgata, enfatiza na fala para que ele consiga relacionar com a letra correspondente. É isso aí. Ah, tá certo. Thaís, eu quero te agradecer muito pela live. A live foi maravilhosa. Também gostei muito. O pessoal amou, viu? A gente tem vontade de ficar conversando aqui, né? Até meia-noite. Eu gosto de falar, então se me deixar, eu fico aqui até amanhã falando, ainda mais desse assunto que eu gosto tanto. Mas te agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido útil aí para o pessoal e qualquer coisa estou à disposição para o que vocês precisarem. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe, ou fique
fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.